Canal Fora da Caverna é uma discussão muito atual. Identidade. A Copa do Mundo revelou pra gente que a identidade está aí. A seleção da Noruega, adversária aí do Brasil, né? Na próxima fase, tem chamado muita atenção com os cânticos, as celebrações, os gestos, que remetem à cultura viking, né? Que é a cultura ancestral deles, né? Que tem aí milhares de anos. Todos os povos têm, né? Aqui você vê também no México, o jogo Equador e México foi muito bonito nesse sentido, os caras vestidos de condor na torcida do Equador, né, os mexicanos também com roupas típicas, astecas e maias, né, o estádio chama-se Azteca, onde o jogo se deu, que vocês devem ter visto aí na quarta-feira. Foi agora, essa semana. Mas de toda sorte, a identidade aí, identidade nacional, identidade coletiva, está aparecendo com tudo. Como sempre aparece, né, nesses jogos, onde, obviamente, o nacionalismo, né, o brasileiro também, né, a pátria de chuteiras, como está vendo na Copa do Mundo, a seleção jogando. Então, o nacionalismo aflora, é uma identidade. Você que pensa que identidade é só discussão de LGBT, etc., queer, ou racial, né? Os negros, não sei o quê, não. A discussão identitária, ela está em todo lugar, né? E aí existe até o termo identitarismo, que quando você tem esse sufixo ismo, é para dar um sentido de algo doente, doentio, patológico, né? Pode ser aí um outro debate, mas o fato é que as identidades são muito presentes nesse século XXI, como foi previsto já por Milton Santos. Milton Santos, o geógrafo pensador, né, que dizia que a globalização tenderia à uniformização das culturas, ou quereria, sabe esse verbo? Quereria impor uma uniformização e que haveria, então, resistências identitárias nacionais quanto a isso, né? Ele não estava falando tanto de identitarismo, mas ele sabia da questão da identidade, que é uma questão filosófica que já vem há muito tempo, desde muitos grandes clássicos como Hegel e outros tantos, né? Eu venho estudando isso recentemente, a gente tem no campo da identidade LGBT queer, a Judith Butler, que resgata esses termos filosóficos, uma grandíssima filósofa de mão cheia, né, que fala dessa questão da identidade aí, pensando no ponto de vista do gênero. E é um processo muito bem desenvolvido ali. Agora, na questão coletiva, nós temos vários outros pesquisadores falando disso, e é um tema que vem aí pelos estudos culturais, alguns historiadores, desde os anos 60, tá? E nos anos 90 a coisa pegou corpo, né, como teoria para os tempos atuais. Então agora nós estamos nesse momento. Aí eu quero colocar para vocês, para fechar a questão, voltando para a questão do gênero, né? Já que estamos falando de identidade, a identidade de gênero, pensando nos gêneros tradicionais, masculino e feminino, heterossexual, né? Dentro do padrão chamado cisgênero, né? Que está dentro do padrão de gênero tradicional, fica uma questão para vocês pensarem, já que vocês gostam tanto de falar do gênero do ponto de vista dos outros. Vamos falar do nosso, nós heterossexuais. A heterossexualidade sempre foi também sobre admirar o sexo oposto ou o gênero oposto. A atração entre os gêneros masculino e feminino se dá pela admiração, né? Também nós homens heterossexuais nos admiramos, sempre nos admiramos muito, ou nos admirávamos muito do sexo feminino, dos atributos do sexo e do gênero feminino. O que aconteceu que isso foi esquecido e não se ensinou mais? Porque era ensinado dentro de toda a tradição que nós sempre tivemos de gênero, com tudo que você quiser trazer aí de patriarcalismo, machismo, isso também era uma cultura que está se perdendo. Hoje os cursos de macho, entre aspas, é para o cara se sobrepor só, desprezando o gênero feminino. Quem disse que a heterossexualidade é sobre isso? Só esses caras que desprezam, porque nós outros não pensamos assim, não agimos assim e não acreditamos nisso. Será? O que você acha, hein? Deixo para você essa pergunta.
Você que veio até o final, coloque aqui sua opinião e repasse esse vídeo, que eu só acho que essa discussão está precisando ser feita. Eu fiz um dia em sala de aula. Se você é meu aluno, minha aluna, coloque aqui o que você se lembra daquele debate e ajude a gente expandir isso. Heterossexualidade não é também sobre admirar o outro gênero, o gênero feminino, para nós, os homens heterossexuais cisgêneros?